peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler só 3 versículos agora e leremos alguns ao longo da exposição. Primeiro Samuel 17, nós vamos ler agora os versículos 10, o 11 e depois os 52. 1 Samuel 17, versículos 10 e 11. A palavra de Deus diz assim: Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Agora é o verso 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Até esses versículos, irmãos. Oremos. Senhor, que Teu Santo Espírito, ó Pai, assim como esteve, ó Pai, com esses irmãos, com Davi, o ungido do Senhor, esteja agora com Teu servo, com a Tua igreja, para a compreensão, ó Pai, para o entendimento da Tua palavra, Senhor. Aplique ela em nossos corações, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa noite nós voltamos à história de Davi. Essa história é uma das mais conhecidas da Bíblia. E mesmo aqueles que dizem que não conhecem muito bem a Bíblia, conhecem essa história. A história de Davi e Golias. A história faz parte da nossa cultura. Sempre que nós enfrentamos uma dificuldade muito grande, nós falamos que estamos enfrentando um gigante, como Davi enfrentou Golias. E a frase, Davi e Golias, cria já um cenário, uma imagem na nossa cabeça. As crianças podem pintar o desenho que eu deixei lá no fundo, se não pegaram. Eu deixei um desenho de Davi e Golias. As crianças maiores têm também um bloquinho de anotações para anotar o que há de importante que o pastor está falando, para que você não se distraia também, para que você preste atenção no que o pastor está falando. Tá? É uma história longa, um texto longo, e nós poderíamos passar horas, semanas, olhando cada detalhe desse capítulo 17. E, no entanto, nós vamos olhar para algo específico. Estamos procurando o quê? O que significa viver segundo o coração de Deus. Queremos aprender a enfrentar gigantes em nossas vidas com o coração de Deus. Qual que é o pano de fundo da nossa história? Muitas vezes nós interpretamos essa história antropocentricamente. O que significa isso? Nós achamos que vamos derrotar qualquer gigante que enfrentarmos, qualquer batalha, qualquer adversário, e não é assim, não é isso que esse texto está nos ensinando. Não vai ser. O texto ensina que de fato o gigante é derrotado, mas por quem? Pelo ungido do Senhor, na força de Deus. Os israelitas e os filisteus lutavam com os filisteus lutavam com os israelitas, assim como os israelenses lutam com os palestinos. É uma luta antiga que vem desde a época dos juízes. Então eles já se degladiaram várias vezes, já se enfrentaram. O próprio Saul já havia vencido os filisteus em uma outra batalha. E chega um momento que eles estão no vale de Elá. Nós temos ali, onde o filisteu, Golias, um gigante, ele pede um homem. Me dê um homem. E aí nós vemos o que? A representação. E isso é visto na Bíblia, a representatividade. Isso foi feito o quê? Através de representantes. Nós temos a representatividade na Bíblia muito claro, bem forte, na entrada do pecado e na solução do pecado. Foi através de um homem que representava toda a humanidade. E a retirada do pecado através de Cristo, que retirou todo o pecado. Os filisteus achavam que era uma ótima ideia. Por quê? Porque eles tinham esse gigante.
Acompanhe o verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, altura de 6 côvados e 1 palmo, equivalente, irmãos, a 2,90 metros nos nossos dias. O homem mais alto, vivo hoje, é um turco de 2,51 metros. Então não é nada fora da realidade que existiu Golias, como as pessoas questionam, tá? Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia as caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Então, além de tudo isso, um gigante com armadura, um escudeiro à sua frente. Essa é a primeira vez que Saul vai à guerra depois que o quê? Depois que o Espírito de Deus se retirou dele. Veja o que acontece, versículos 8 e 9. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, se puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis vossos servos e sereis nossos servos e nos servireis. 2 vezes por dia, Golias saía. Então imagine, eles estão no vale de Elá, um vale, de um lado o povo israelita, do outro lado o povo filisteus, e o vale de Elá. 2 vezes por dia, Golias saía e afrontava o povo de Deus. 2 vezes, durante 40 dias. Tente entender o quão debilitante, o quão humilhante isso foi para Israel. 80 vezes esse gigante saiu e insultou, e ninguém estava disposto a lutar essa batalha. Por quê? Ficaram amedrontados. Isso é, ficaram com medo. Isso aconteceu porque o ungido de Deus, aquele que representa o Senhor, não estava no local da guerra. Versículos 17 a 19, acompanhe comigo. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te que para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitará os teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá pelejando com os filisteus. Então, Davi, aquele que foi ungido por Deus, ele continua lá pastoreando as suas ovelhinhas no campo, e ele tem uma tarefa simples que é o quê? Levar comida aos seus irmãos. E ele prontamente obedece seu pai e vai. Então ele vai ao campo de batalha, mas ele vai para levar comida, suprimento aos seus irmãos, aos seus 3 irmãos que serviam o exército. Então, enquanto Davi estava lá, Golias mais uma vez sai para fora e faz o quê? O seu desafio matinal. Quando Davi ouviu a forma com que Golias afrontava o povo de Deus, insultando os israelitas, ele mostrou desrespeito para com o Senhor. Ele ficou tão irritado, porque ninguém saiu à frente para lutar com esse gigante. E Davi perguntou aos soldados sobre isso e descobriu que Saul havia oferecido para aquele que lutasse contra o gigante, aquele que enfrentasse grande riqueza, uma isenção de impostos e também a mão de sua filha em casamento. Qualquer que derrotasse esse gigante. Davi não podia acreditar. Então esse jovem pastor deu um passo à frente e disse: eu vou enfrentar o gigante, esse filisteu. Imagine uma criança enfrentando um linebacker do futebol americano com todo aquele traje, vestido. Uma criança seria facilmente arrebentada. Essa era a cena. Davi com toda a sua armadura, Golias com toda a sua armadura e Davi, um jovem de pequena estatura, querendo enfrentar o gigante. Esse é o pano de fundo dessa história. Mas lembre-se que estamos em uma missão, cada um de nós enfrentamos, né? Gigantes.
gigantes muitas vezes assustadores, o desemprego, doença, a iminência da morte, problemas financeiros, uma situação nos negócios que não deixa a gente dormir, um vício, talvez você tenha, e muitas outras coisas que se tornam gigantes na nossa vida pelo tamanho do incômodo que ela causa. Mas o nosso estudo de Davi, irmãos, pode nos ajudar a conquistar a vitória sobre os gigantes que vêm à nossa vida, aqueles que chegam na nossa vida. Então, nós podemos aprender como derrotar os gigantes. O primeiro princípio que nós podemos aprender com Davi é enxergar a batalha claramente, é olhar e entender o que está acontecendo. Todos os envolvidos naquela situação com Golias, como que viram Golias como um problema militar. Davi não, Davi enxergou diferente. Ele viu isso como um problema espiritual. Espiritual, era uma questão de fé, era uma questão de um relacionamento com Deus e não de uma estratégia militar. Isso é, todos amedrontados. Por quê? Porque o ungido de Deus não estava naquele local. Davi, quando chegou, Davi é o ungido de Deus, ele chegou lá. Ele falou, não, ele está afrontando, não é o povo, ele está afrontando o Deus desse povo. Ele está afrontando o Deus de Israel, e não esse povo. É um problema espiritual. E muitas vezes os problemas, os gigantes que nós enfrentamos, é por problemas espirituais, porque nós não estamos bem com o Senhor. E é a primeira coisa que nós precisamos resolver, a nossa situação com Deus. Davi via as ameaças de Golias como um desafio direto ao Deus de Israel. Ele entendeu que Israel estava sendo testado, diferente do modo que Saul entendeu. Saul tinha fé onde? Na grandeza. Davi confiava em Deus. Saul nas forças, no homem, na vitalidade. Você conhece alguém que foi enviado pelo seu pai, assim como Davi enviado pelo pai dele, Jessé, para levar algo a alguém, levar suprimentos a outros? Você lembra de alguém quem foi o enviado pelo pai? O próprio Cristo, o ungido. Jesus foi enviado por Deus Pai. Enviado para quê? Não só para um campo de batalha, mas para um mundo afetado pelo pecado, para nos trazer o alimento real e nos tirar da situação pecaminosa que nós vivemos. Foi para isso que Cristo veio. Esse texto ele nos mostra muita ligação, muitos apontamentos para o Cristo, o Filho de Davi. A crise que você enfrenta é provavelmente, irmãos, como eu disse, uma batalha espiritual. Primeira questão espiritual em nossa vida precisa ser abordada. Estamos lutando ao lado de quem? Ao lado de Deus ou ao lado dos homens? Ao lado de Deus ou dos filisteus? Uma vez que nós tenhamos lidado com essa primeira questão, devemos reconhecer que quando nós enfrentamos os nossos gigantes em nossas vidas, não é realmente sobre aquela pessoa difícil do trabalho, ou difícil de se relacionar, ou o trabalho que nós não gostamos, ou qualquer outra coisa que nos incomoda. Há algumas perguntas que nós precisamos responder primeiro. Você vai temer ou vai confiar? Vai acreditar nas promessas do Deus, Criador de todas as coisas? Ou vai duvidar? Você vai confiar na suficiência de Deus? Ou você vai confiar na potencialidade, na sua saúde e nos recursos financeiros? O dinheiro, como um jovem amigo me disse, ele é um facilitador para que nós tenhamos bens, para que nós tenhamos boas coisas aqui. Mas o dinheiro nosso pode ser consumido rapidamente. E ele pode acabar, assim como a nossa saúde. No que você vai confiar? Em que você vai confiar? Eu gosto muito do Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Aquele que confia no Senhor é como um monte Sião. Ele permanece firme, ele não se abala. Mesmo que os adversários, mesmo que muitas coisas estejam acontecendo, ele fica firme no Senhor. Ele sempre me ajudou a confiar em Deus. Esse salmo, no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, é o salmo que vem
esse, o Salmo 46, muitos outros. A palavra de Deus vem quando a gente precisa. E o próprio Deus, o Espírito Santo, nos ajuda. Você confia em Deus ou não? Uma vez resolvida essa questão, as outras coisas vão se enquadrarem. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se uma pessoa teme verdadeiramente, temor a Deus, confia nele, em Deus, ele não tem razão para temer mais nada. Por outro lado, se ele não teme a Deus, o medo vai tomar conta da sua vida. O medo vai entrar na sua vida, o medo vai te causar pânico, vai te atrapalhar. E aqui, o que nós temos? Nós temos que Golias, Davi não temia Golias. Saul não temia a Deus. E assim ele temia a opinião dos outros, o inimigo, Golias, e até mesmo Davi. Segunda coisa para a gente derrotar os nossos gigantes. Temos uma escolha. Podemos estar sobrecarregados pelas ameaças, seja qual for o problema que estamos enfrentando, e nos concentrar no problema, ao invés de nos concentrar no Deus que é imensurável, um Deus gigante que nós temos. Em quem que nós nos concentramos? Durante os 40 dias não apareceu Saul, enquanto Golias estava afrontando. Não apareceu Saul, não apareceu Abinadab, não apareceu Jonatas, não apareceu Eliabe, não apareceu ninguém do exército para lutar contra esse gigante. Ninguém estava disposto, todos com medo. Por quê? Porque o ungido do Senhor não estava presente. Davi nem sequer considera o tamanho do gigante. Era irrelevante para ele. Por quê? Porque ele tinha confiança na grandeza de Deus. Esse era o foco de Davi. Pense como as coisas seriam diferentes, irmãos, se nós concentrássemos na grandeza de Deus, nas suas promessas. Isso ia evitar que nós perdêssemos o sono durante a noite, por causa de algo que nem aconteceu, que você está projetando que pode vir a dar errado. Se nós nos concentrássemos na sua força, na sua sabedoria, no seu amor, misericórdia e suficiência, encontraríamos o quê? Descanso. E provavelmente dormiríamos bem melhor. Golias não foi o único problema de Davi. Davi tinha um problema familiar. Versículo 28. Ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Apenas para ver a peleja. Eliabe, ele ficou furioso. Furioso por quê? Ele se ressentia da intrusão do seu irmão caçula. Ressentimento talvez por quê? Por causa que não foi ele o ungido de Deus, foi Davi. Quando que deveria alegrar o coração de Eliabe. Por quê? Porque chegou o ungido de Deus, agora nós temos o poder do Senhor para enfrentar os nossos inimigos. Mas ele ficou o quê? Com raiva, com inveja. Ou porque Davi estava trabalhando meio período para o rei Saul. Seja qual for a razão, Eliabe atacou verbalmente Davi, dizendo que ele era presunçoso e maldoso. Se você já tentou servir a Deus fielmente, você já deve ter recebido críticas. E as críticas, infelizmente, muitas vezes vêm nos desencorajando, nos dando medo, botando medo e vem das pessoas mais próximas de nós. Ele não estava tentando o que agradar os homens, mas estava tentando agradar quem? Ao Senhor. Por isso que ele não tinha medo. Disse Davi a Saul, versículo 32, ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo irá lutar contra ele. Davi enfrentou o preconceito por causa da sua idade, versículo 33. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu, não poderás ir e pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Olha só, Saul concluiu
que Davi era o quê? Muito jovem e inexperiente para ele servir o Senhor. Obviamente, Saul estava errado. Saul totalmente errado. Paulo disse a Timóteo, não deixar ninguém desprezar a tua mocidade. Que ninguém despreze a tua mocidade. Quando nós somos novos, somos classificados como incapazes, muitas vezes. Outros enfrentam preconceito, às vezes por não serem educados o suficiente, não têm experiência o suficiente, ou não têm aparência para conseguir aquela vaga, ou talento suficiente. Davi não estava se promovendo através daquilo. Essas observações e opiniões para ele eram irrelevantes. Por quê? Porque Davi não estava preocupado com a força e habilidade. Ele estava preocupado com a força e a habilidade vinha do quê? Do Senhor e não do próprio Davi. E no versículo 42, diz assim, rindo com desprezo do belo jovem ruivo, Golias tirou sarro de Davi. Ele caçoou de Davi. Davi poderia ter levado para o lado pessoal, poderia ter entrado numa guerra de palavras, mas não foi o que ele fez. Ele manteve seu foco em Deus. Davi via em Golias o quê? Ele não via um gigante poderoso, forte. Davi via o quê? Um incircunciso, um filisteu, um incrédulo, um que não acredita em Deus, aquele que não é do povo de Deus. Ele não via um poderoso, um forte, mas assim aquele que não pertence ao povo de Deus, que não tem a força de Deus ao lado dele para lutar. É assim que Davi via o seu oponente, o seu adversário. Davi era um rei ungido do Senhor e não se distraiu. Como olhamos para as coisas da vida, o próprio Cristo foi tentado em várias coisas, sem pecar, sem se distrair. Ele veio para cumprir uma missão e ele fez até a morte na cruz. Ele não se distraiu, ele manteve o foco para que nós pudéssemos ser salvos. Davi, da mesma maneira, ele manteve o foco em Deus. É interessante, meus irmãos, que Golias e Saul viam Davi da mesma maneira, como alguém fraco, alguém inexperiente, alguém passível de derrota. Eles viam de uma maneira mundana. Davi e Saul sabia que Davi era o quê? Era do povo de Deus. Não poderia ser visto com a mesma maneira, da mesma maneira. Se focarmos o problema, ficaremos desencorajados, irmãos. Com medo, se nos concentrarmos no Senhor, a força que vem do Deus vai ajudar com que esse medo desapareça. E nós aprendemos, por último, o quê? Que devemos usar o quê? O que Deus nos dá, né? Quando Davi concordou em lutar contra Golias, o que aconteceu? Saul foi e ofereceu a sua armadura. É como nós que temos criança, ouvimos crianças já vestirem a roupa do pai, né? O sapato, o terno, colocar, vai ficar aquela coisa toda hilária, engraçada. Que alguns de vocês devem ter foto dos filhos vestidos com a roupa dos pais. É engraçado. Imagina Davi vestindo a armadura de Saul, um dos homens mais altos de Israel. E aí Davi falou, não, eu não posso lutar com isso daí não. Versículo 39, eu não posso andar com isso, eu nunca usei isso. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ele usou o que ele tinha. Ele pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas e a sua funda. Isso foi determinante para quê? Para mostrar o rei que Davi seria. Ele não seria um mini Saul. Não ia ser um mini Saul. Porque ele não usou aquilo que Saul o dispôs para que ele fizesse. Ele usou o que ele tinha, com as suas características, com o poder que vinha de Deus. Ele não foi uma imitação do rei. Isso foi determinante para o rei que ele veio a se tornar. E Davi não foi então um pequeno Saul. Aos olhos humanos é assim, né? Que as pessoas se vencem, né? Pela força, pela experiência. Igrejas, meus irmãos, igrejas caem também em armadilhas. Nós olhamos para outras igrejas mais bem-sucedidas, nós achamos que o sucesso dela muitas vezes é pelo que elas fazem, metodologias, programas, e nós queremos servir a Deus significativamente e sentimos falta
que falta alguma coisa, que nós precisamos, então o que nós vamos fazer? Tentamos copiar igrejas maiores, mais bem-sucedidas. E aí o que acontece? Falhamos. Falhamos por quê? Porque nós confiamos em metodologias, confiamos em práticas humanas e esquecemos que a força vem do Senhor. Muitas vezes tentamos fazer o que as outras igrejas fazem e não somos bem-sucedidos. Por quê? Porque nós confiamos aonde? Em nossos potenciais e não no Senhor. Prestem atenção, irmãos. Quando olhamos para os outros e sentimos que devemos copiá-los, estamos o quê? Tentando entrar numa batalha com a armadura de outra pessoa. Isso é, estamos confiando no homem ao invés de confiar em Deus. É claro, nós temos sempre a aprender com o homem. Sempre temos que aprender com os mais experientes. Já lutaram lutas que nós vamos lutar ainda. Então eles têm a nos ensinar. Não é isso que eu estou falando. Mas Deus não nos chamou para servi-lo como os outros. Ele nos chama para servi-lo com os nossos talentos, com as nossas habilidades, com o que nós temos, com o nosso estilingue, com as nossas pedrinhas. E se nós pegarmos os nossos estilingues, as nossas pedrinhas, comparados com tanques, mísseis, vai parecer ínfimos. Mas não significa que Deus não possa usar o nosso estilingue, as nossas pedrinhas, grandiosamente para que o nome dele seja exaltado. Precisamos servi-lo com o que nós temos, com a força que vem dele. Vá em frente com confiança, versículos 45 e 46. Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então os cadáveres de seus homens, darei os cadáveres dos seus homens às aves e os animais selvagens. E o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Algumas pessoas perguntam, por que Davi pegou só 5 pedras? Por que será? Ele estava com medo de errar? Ele só queria ser o quê? Precavido, prudente, preparado. E alguém também, um comentarista disse que Davi escolheu 5 pedras porque ele sabia que Saul tinha mais 4 irmãos. Ele estava preparado caso fosse necessário. Versículo 51, irmãos. Versículo 47, desculpa. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar Davi, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão no bolso, pegou uma pedra e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Esse é o tipo de confiança que nós podemos ter. O apóstolo Paulo nos lembra, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma boa pergunta, não é? Se Deus está lutando por nós, quem será contra nós? Todos nós enfrentamos gigantes nas nossas vidas. A maioria de nós temos que lidar agora, outros estão lutando contra gigantes enormes. E essa história nos lembra o quê? A chave para derrotar os gigantes é lutar na força do Senhor e não na nossa. Então a primeira pergunta que hoje eu faço, e eu repito ela muitas vezes aqui no púlpito, você já entregou a sua vida e o seu coração para Jesus Cristo? Você já confiou no sacrifício que Ele pagou na cruz para pagar a pena do nosso pecado? E aquele que pode fazer parte da sua família, para entrar na família de Deus, você confia nele? Você entregou sua vida para aquele que pagou o preço na cruz? Você vai confiar naquele que sozinho pode lhe dar esperança, força,
para enfrentar gigantes na sua vida? Se você confiou verdadeiramente em Cristo, faça. Se você não fez isso, faça hoje. Peça para que Ele entre na sua vida, para que Ele tome conta da sua vida, para que Ele cuide de você, da sua família. Jesus, irmãos, é o ungido de Deus, o filho de Davi, aquele que ressuscitou dos mortos, que pode dar força para você superar qualquer coisa que o mundo coloque como adversário na sua frente. É aqui que você deve começar. Se você confia em Jesus, então deixe-me lembrá-lo de algo prático. Reconheça que as nossas batalhas são batalhas espirituais. Seja qual for a situação, resume-se a você confiar em Deus ou não. Você confia nele ou não? Concentre-se no Deus solucionador de problemas, em vez de concentrar-se no problema em si. Reflita sobre a sua suficiência. Confie nas promessas que Ele fez. Lembre-se da força de Deus e descanse nas promessas que Ele nos deu. Não tente ser o que você não é. Não tente imitar. Aprenda sim, com experiências, mas seja você mesmo. Use os seus talentos. Coloque à disposição do Senhor. Não esconda o seu talento. E veja o Senhor trabalhar. Tendo feito tudo isso, siga em frente com confiança, com alegria e entusiasmo. Deixe-me avisá-lo. As batalhas, elas vão causar algumas feridas no meio do caminho. Mas não devemos desistir. Por quê? A maioria das batalhas, elas não são insignificantes. Há uma sequência de batalhas. E o nosso desafio é que continuar confiando mesmo quando nós temos que recuar, dar um passo atrás. Davi mostrou uma fé, irmãos, inabalável, uma fé notável. Mas Davi não foi vitorioso porque ele era mais qualificado ou porque ele era bom. Davi foi vitorioso não por suas qualificações, mas porque Deus o deu a vitória. Deus o capacitou, Deus conduziu a vitória. O mesmo Deus que nós servimos hoje, o mesmo Deus que eu e você serve hoje. Tenha certeza de uma coisa, este Deus ainda mata gigantes para aqueles que confiam nele. Que Deus nos abençoe, irmãos, que a glória seja dada a Ele.